Vamos falar sobre o protocolo competitivo de alta performance. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois o tema de hoje é o que? Blast e Cruise. Quando a gente fala de protocolo competitivo, nós temos que sempre lembrar que algumas pessoas fazem um protocolo competitivo sem querer competir. E isso não tem nenhum tipo de problema, entendendo todo o que oferece esse protocolo competitivo, porque não é só coisa boa. As pessoas costumam fazer associação de esporte e saúde, e isso é verdade, porém quando nós falamos de uma coisa mais desportiva, competitiva, com certeza estamos deixando de lado um pilar, que é a saúde, para o outro pilar, que é a performance, que é a vitória. Tem até uma pergunta que fizeram a atletas olímpicos que se eles tomassem alguma coisa que morressem em mais ou menos, se não me engano era 1 ano, mas garantisse a medalha de ouro, você tomaria? A maioria diz que sim. Então você vê que o cara não está preocupado com longevidade e saúde, sim performance. Bom, não precisa nem falar que você tem que treinar bem, fazer dieta. Leandrão, tem um curso de dieta aí pra gente? Tem, menos de R$150 baratinho aí, vamos embora. Mas depois que você está fazendo tudo certo, você pensa em fazer um ciclo TPC. Você percebe que no ciclo você tem resultados e na TPC você tem uma regressão, às vezes leve, às vezes maior, dependendo do estágio que você está. A pessoa que passou do limite natural, quando ela volta para o natural, mesmo que demore alguns meses, você tem essa tendência de regressão, é normal. E é importante que vocês guardem essa informação, porque frequentemente entre alunos eu vejo que existe uma ideia de Blast Cruise e que é eficiente, só que quando você vai acompanhando essa pessoa em maior tempo de prazo, ela não entendeu que cada nível hormonal permite um nível de shape. Blast Cruise, ciclo TPC. No Blast Cruise você vai usar hormônios em doses altas e depois em doses moderadas. No ciclo você vai usar hormônios em doses altas e depois nada, você vai parar. Em termos de saúde, qual que é o melhor? Galera, depende. Porque se você pretende fazer um ciclo, uma TPC, aí já de novo emenda, ciclo TPC, ciclo TPC, ciclo TPC, provavelmente aqui você vai ter mais agressão à saúde, porque você fica ligando e desligando o eixo. Temos que lembrar que a TPC também é um período que se há drogas, então a gente também tem efeitos colaterais. Por exemplo, numa TPC você usa Clomid, Tamox, e todos eles têm efeitos colaterais. Tem o perfil de todos aqui no canal, inclusive. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Então, na verdade, você fica o ano inteiro quase que tomando drogas, não necessariamente hormônios, e faz muito mal para a saúde. Porém, se você pretende fazer um ciclo e uma TPC, sempre com orientação médica, é óbvio, uma vez no ano vai ser mais saudável ou menos danoso à saúde, né? Vamos colocar certinho, do que fazer um Blast Cruise. O Blast Cruise, ele é um protocolo que você não para de usar hormônios. Aí você vai dizer, como que eu vou me manter saudável nesse protocolo? Blast Cruise é uma modalidade, uma maneira de se hormonizar, de se tomar hormônios. Nesse sentido, a gente tem que entender que tem Blast Cruise mais agressivo e menos agressivo. Para começar um Blast Cruise, para entrar num Blast Cruise, é sempre uma pessoa que já tem uma vida de atleta, porque ele é agressor à saúde. Então presta atenção no seguinte, quem que vai ter mais colateral? O domingueiro safado, que toma cerveja, não treina, não faz dieta e toma hormônio, ou o cara que vai tomar hormônio também, às vezes até mais, só que ele tem uma dieta e um treino impecável. Esse segundo indivíduo, mesmo tomando maior dose de hormônios, tem menos efeitos colaterais, porque a gente está falando de fatores de risco. Então no Blast Cruise, o cara é tão atleta, tão condicionado, que o corpo dele tolera doses de hormônios mais altas com menos efeitos colaterais. Vai ter, mas menos. Os atletas costumam viver mais do que a galera que toma um hormôniozinho, às vezes numa quantidade menor, só que sem dieta e treino. Então vamos agora entender o Blast e o Cruise. O Blast é um momento de construção e o Cruise é um momento de manutenção. Então guarda isso, construção e manutenção. No Blast é usado drogas em quantidades maiores. Normalmente as cargas de andrógenos que a gente costuma observar são de mais ou menos 500 a 1000 miligramas em pessoas avançadas. Lembra, mas não tem gente tomando mais de 1 grama por semana? Sempre tem, mas no geral vamos falar de 500 a 1000 miligramas. E menos também existe. Uma pessoa que tem menos massa muscular usa uma dose menor. Então o iniciante a gente observa que vai usar lá 300 a 500 miligramas. O iniciante no Blast Cruise, que já é um cara avançado de treino. Quando se vai para o Cruise,
se reduz a dose. Então passa-se desses 500 a 1000 para 200 miligramas semana. Só que o que vai acontecer? Esse modelo com essas dosagens vai te levar até um determinado patamar e que é longe pra caramba. Tem atletas que ficam anos dessa maneira. Mas chega um momento que trava, porque lembra ali do comecinho do vídeo? Todo nível hormonal oferece um shape. Atingiu esse nível e ele quer mais shape. O Blast começa a ficar mais forte e o Cruise também. E eu vejo muito esse tipo de erro. O cara sobe a dose do Blast e mantém a do Cruise. Só que o Cruise é a manutenção. Como que vai fazer a manutenção de um shape muito forte? E aí o cara tem muito mais efeitos colaterais com muito menos resultado. Porque ele joga a dose lá em cima, fazendo bastante mal, e não segura depois. O que normalmente você vê os atletas mais experientes fazendo? Trabalhando com um Cruise um pouquinho mais forte e jogando o Blast mais alto, mas não tão alto. Então você tenta nivelar um pouco mais. A ideia, muito mais, é manter massa muscular do que ganhar. Até porque os esteroides têm mais efeito anticatabólico do que propriamente anabólico. Então você começa a ganhar massa muscular porque você para de perder, que você está o dia inteiro perdendo e ganhando. O esteroide vem e puxa o freio de mão da perda. E aí você começa a acumular. Só que quando você vai subindo a dose do Blast, do Cruise, a sua saúde vai ficando cada vez mais comprometida. Mas por que um atleta de alto nível, ele usa uma dose de Cruise que parece o Blast do iniciante? Ele usa lá 300, 500 miligramas, porque ele é extremamente bem condicionado de dieta e de treino. Então a saúde dele segura um pouco mais. Mas no Blast Cruise eu tenho piora da saúde, piora da expectativa de vida? Sim. E se eu fizesse um Blast e ficasse muito tempo de Cruise? Só que nesse tempo de Cruise eu fizesse uma TRT. Uma TRT a gente vai entender, tá, gente? Com mais ou menos 70 miligramas de testosterona por semana. Lembrando que 1 ml de cipionato de testosterona, nós temos 100 miligramas de cipionato de testosterona e não de testosterona, porque você tem o peso molecular do éster. Então, 70 miligramas de testosterona pura, que daria mais ou menos 100 miligramas do cipionato de testosterona. E se eu mantesse isso, que eu ia ficar com uns 1000 de testo, e jogasse uma dose alta de vez em quando, seria mais saudável, porque entraria como mais ou menos um TRT, na teoria, porque tem efeito acumulativo a cada semana, então não é incomum ver pessoas usando essa quantidade com 1.200, 1.300 de texto, pelo menos de pico, e depois eu utilizasse uma dose grande e voltasse para essa TRT. Seria mais saudável, mas aí novamente, você teria um limite de shape possível para chegar, que no caso de um atleta não vai comportar por muito tempo. Mas de uma pessoa amadora poderia comportar. Leandro, eu achei que você ia falar de colocar dose, colocar tudo. Não. Isso aí não adianta, não vai servir para você. O que eu quero aqui é te ensinar a pensar e não a decorar, copiar, colocar em prática. Até porque seria extremamente antiético da minha parte. Eu estou aqui unicamente para trazer o estudo de caso do atleta, Blast Cruise, que consiste em doses altas seguida de doses baixas. Normalmente, 2, 3 meses de dose alta por mais ou menos o mesmo tempo de doses baixas, 2, 3 meses. Sempre fazendo exames de sangue, a cada mais ou menos 3 meses, dependendo do protocolo, até menos. Não, mas aí cada pauladinha de exame é milão, né? Então você sempre vai ter um plano de saúde. E fora isso, ainda tem que comprar um monte de manipulado sempre da Oficial Farma. Outra farmácia não vai nem entregar, vai ser extraviada a encomenda. E para as mulheres, seria mais ou menos a mesma coisa? Sim, mas em proporções muito menores. Então quando você vai falar de uma dose de Blast para mulher, você está falando de mais ou menos 100, 150, 200 miligramas por semana, pode ser mais, lógico, depende da categoria, mas normalmente é uma dose alta por algumas semanas. E aí depois, o uso da testosterona para o Cruise, normalmente no caso das mulheres, tem que ser muito cauteloso, porque a virilização é muito alta. E aí costuma se utilizar ou um gel de testosterona, ou então doses baixas de algum esteroide anabolizante, oxandrolona e tal. E aí você começa a entender que, obviamente, o Blast Cruise não é associado com saúde. O compromisso é com performance. E de resto, meninas, é a mesma inteligência do restante do vídeo. O que vai mudar é basicamente a escolha das drogas e a quantidade. Leandrão, acho que eu vou mais de boa, vou tomar só uma durinha por semana para fazer uma TRT, vou conseguir ter resultados com isso, vou ter longevidade? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.